Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Tem participado conosco através do Facebook, que está aparecendo aí na sua tela, e também tem entrado em contato conosco através do Sicom. Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista, sempre apoiando o nosso programa. Rubens, política nacional tá, né? Tá fervendo. Tá pegando fogo, né? Tá, né? Vamos apagar esse fogo. Mas é importante, sim. Veja, é tudo questão de um processo que vem se desenrolando há algum tempo. As definições precisam ocorrer, a redefinição, inclusive. Repensar sempre é importante, né? E a gente tem visto aí, nessa renovação que teve Senado, Assembleia Legislativa, que o eleitor, ele está muito cansado das velhas práticas, no sentido... até mesmo na reforma política que foi aprovada há um ano atrás, não se avançou aquilo que se queria, ou que se deveria. E o caminho do eleitor é o voto. Ele escolhe, é pleno, não tem jeito, não tem cabresto que faça com que ele vote de um jeito que ele não quer. Perfeitamente. E quando ele não quer também, ele não vai nem votar, né? Então, nós vimos aí, né? Sim, 20%, né? De abstenção, né? Nós tivemos aí o Congresso dando um jeito numa situação pós-impeachment e as urnas respondendo de forma diferente, não é? Restabelecendo o que nós julgávamos ser mais justo. Mas, estou falando da Dilma mesmo, que não foi eleita, ela agradeceu lá os... Quantos votos ela teve? Não vi. 2 milhões. Milhões e pouco. Até que foi muito, no meu ponto de vista aqui. Nada contra a figura da política, mas totalmente contra a sua gestão. Independentemente de Dilma Rousseff, trouxemos aqui o vereador Boquinha, do PSDB, quarta legislatura. Quarta legislatura significa que há uma aprovação popular. Porque se você ganha a primeira eleição e não te aprovam, basta ver os políticos aqui da Baixada que não conseguiram se reelegerem ali. E vai saber lá o que vem para o futuro, né? Sim. Mas nós estamos aqui na expectativa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Queria muito já fazer uma pergunta direta para você, porque eu sou um apresentador, um cidadão que me posiciono sempre, não é? E eu tenho uma familiaridade com o PSDB, sempre tive desde a minha juventude e me permaneci assim. Eu não tinha foto do Che Guevara no meu quarto, no meu tempo de faculdade. Ainda bem. Não tinha. Mas eu tinha um tucano lá. Então era assim, esse foi o meu posicionamento político, não tenho por que esconder isso. Mas o que aconteceu com o desempenho daquele que a gente talvez nem acreditasse tanto que poderia representar, né, o partido, o PSDB, nessa corrida à presidência da República? Qual análise você faz? Eu acho que a melhor análise que eu posso fazer é essa mesma que você teve. Quando você era mais jovem, você não tinha uma bandeira, você só tinha o tucano. Eu acho que a maior dificuldade do PSDB nesta eleição foi os membros que, ao decorrer do último tempo, ficaram em cima do muro, não tomaram uma posição. Vamos lá. Brasil, Dilma se reelege, ganha do Aécio. No dia seguinte, ele não reconhece aquela derrota. Um ano e pouco depois, derrubam a Dilma, né? O PSDB, que já não era oposição da Dilma, fica sendo governo, né? É uma lógica... Fica sendo governo. Um governo que não tem muita dificuldade de aceitação pública, e aí, de um tempo para cá, uma parte quer ser governo, porque quer a benéfica de ter ministério, essas coisas todas, a outra não tem.
Os cabeças brancas, os cabeças pretas. Os cabeças pretas. É isso aí. Uma parte... Dividindo o partido. Dividindo. Polarizando o próprio partido. E aí o que aconteceu vem nesse fruto. Quando saiu que, não deveríamos ter porque o Temer está muito ruim. Pô, mas peraí. Quando tinha 4 ministérios, estava contente com as indicações? O cara quis abraçar o capeta, mas não quis ir pro inferno Não com ele. quis ir pro inferno. O que aconteceu? Foi pro inferno. Pois é, pô. Foi pro inferno. Aí sim, a população, ela já não aceita mais. E eu acho que este é o grande avanço, né, que se tem. Hoje, a gente, algum tempo atrás, falava que o jovem ou a molecada não estava muito se preocupando com a política. É mentira. Claro que é. Ela acompanha hoje, ela não pode ir ali na sessão da Câmara, né, nas segundas e quintas-feiras. Mas eu, por exemplo, posso aqui testemunhar o avanço que nós tivemos aqui na Câmara de Santos quando montamos a Câmara Jovem. Perfeitamente. Você tem uma qualidade de uns adolescentes lá de 16, 15, 13 anos fantástico. Nós temos líderes já jovens que se engajaram já. E que vão... Meu aluno, diga-se passagem. Tem alguns? Tem então, claro. Isso é muito bacana. Então, aquela perspectiva que tinha, não, eles não estão acompanhando, acompanharam. E aí deram a resposta nas urnas. Perfeito. Não aceitaram, que eu acho com muita pena. Por exemplo, a questão dessa votação muito ruim que o próprio Geraldo Alckmin teve a nível nacional, não corresponde ao que ele fez no estado de São Paulo. Perfeitamente. Só que fui um partido, e eu fico muito à vontade porque é o meu partido, o PSDB, eles não tiveram nem a competência de mostrar num programa eleitoral com um tempão o que tinha feito em São Paulo. E aí, uma outra coisa, professor, não se aceitou a aliança que o PSDB fez. O PSDB se juntou com o DEM, se juntou com o PP, se juntou o que todo mundo dizia que era ruim, eles se juntaram nessa eleição. E aí eu fico me perguntando, qual é a questão ideológica, então? Nenhuma. Pois é. Nenhuma. E aí as pessoas, será que eles estão... Uma coisa importante, eu queria que o Rubens também nos ajudasse nesse comentário, né? Porque eles esqueceram que hoje as informações são instantâneas. Roda a rede social, em segundos. Vamos tirar a questão do fake news, vamos tirar essas questões que aqueles que têm um pouco mais de discernimento conseguem discernir algumas coisas. O que é, o que não é, o que não, você vai trabalhando. Mas o poder que hoje tem as redes sociais, basta para ver os candidatos, como se saíram através desse instrumento de propaganda, esse instrumento de propagação de ideias e de propostas. O próprio candidato, o Bolsonaro, ele tinha 7 minutos, né? 8 minutos? Não, segundos. Segundos. Bom, na TV. Mas, até por outras circunstâncias, teve o atentado, teve tudo, se falava nele todo dia. Pois é, mas o próprio cabo da senhora teve lá mais votos do que a Marina. Do que a própria Marina. Então, né? Por causa do Glória a Deus. Né? Sim, porque você fala, Glória a Deus. Então era ele lá. O Enéas usou a forma dele e ele usou e conseguiu passar a Meirelles, passar a Marina e... Bom, passou o bolo também. Então, aí, essa linguagem, Rubens, que eu queria que a gente começasse a entender. Porque daqui a pouquinho nós estamos falando aí das nossas eleições municipais. Sim, com certeza. Porque o próximo ano já é um ano de preparação para isso, não é? E eu queria que você comentasse sobre isso, nós não vamos conseguir fechar nesse bloco, mas no próximo, é entender o que se caberia numa reforma política. O que a gente entende que poderia ser benéfico para essa questão cidadã de uma reforma política. Rubens. Carela, dentro do programa que nós gravamos uma outra ocasião, que veio com o Dr. Caio aqui, nós falamos sobre a representação de categoria sindicatos. Perfeito. Né? A representação política junto com a representação sindical. Dr. Caio Cantagalo. Dr. Caio Cantagalo. Então o que acontece? É o mesmo, vamos dizer assim, problema que existe num caso e no outro. Nós temos inflação de partidos. Hoje, para você ter um partido, eu falo ter porque tem dono, sim, né?
Dono e vaidade, né? E aí você acaba tendo o quê? Ideologias ou formas de governo, nós temos limites. Tem 2 ou 3, 3 ou 4 de um outro lado. E isso não é o objetivo principal. A legislação que trata de partido político, ela ampliou, ela pode ter partido de tudo quanto é jeito. Agora que vai ter cláusula de barreira. Já teve, né? Já tentaram. Nós estamos entendendo que já ficaram de fora alguns não, aí. Que vai ficar, e deve ficar de fora. Eu acho que aconteceu isso já há 2 anos atrás, na minha legislatura, que teve o mínimo dos 10% para eleger algum. Mas a reforma política, ela é essencial. Até porque, se a gente verificar, lendo, todos os partidos, eles são todos iguais. O Levi Fidelis, por exemplo, vai ter que arrumar emprego, né? Ou vai voltar para o antigo, né? Eu vou voltar. Não tem mais dinheirinho ali, né? Não tem, porque é uma vergonha. Pois é. Como a gente pode continuar admitindo milhões de reais sendo jogados de dinheiro público num programa eleitoral? Não tem cabimento, nós não estamos num país, né? Nós estamos num país que é do tamanho de um continente, que a gente tem dificuldades tamanhas. E você recebe, por exemplo, cada deputado do partido 1 milhão e pouco de campanha. Uma candidatura de presidente naquela prévia que deu, o Alckmin mesmo tinha apresentado 56 milhões. O Meirelles, 45 milhões do próprio bolso. Para colocar num trabalho de promoção para se buscar um cargo público. Não, mas a gente quando se fala em 45 milhões, não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Para a pessoa poder gastar em 10 dias, se gastar em 1 mês, o que ela poderia fazer em 10 anos de trabalho, se fosse uma coisa séria. Nossa. E o que transformaria 45 milhões no decorrer de um único ano? O que você transforma esses 45 milhões? Muita coisa. Então, sabe, não dá. A gente é obrigado a fazer realmente uma reforma política séria, no sentido, não dá para. Eu acho que, por exemplo, na próxima eleição municipal, onde vai ser proibido a coligação, isso já vai ser um avanço tamanho, que vai acabar desses partidos que têm donos, que vende os 15 segundos, que vende 20 segundos para alguém que paga aquilo a troco de um ministério, a uma secretaria. Nesse aspecto, eu acho que que aí a população está dando uma resposta, e aí pegando o exemplo do Bolsonaro, onde ele fala o seguinte: não, eu não quero aliança. E acabou. Toma lá da cá. Pronto. Eu vou ter que fazer um intervalinho. Tá bom. Na volta, nós vamos continuar com esse assunto que é brilhante, e aí fica já uma indagação, né? A reforma é política ou do político? Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo aqui nós já estávamos falando, aí estamos falando de reforma política, e reforma inclusive dos políticos. Nós percebemos que nessa última eleição tiveram algumas mudanças significativas, né? E o que me chama a atenção, nós estávamos aqui comentando, são esses programas de incentivo, que torna, eu vou falar entre Renan Calheiros, não é? Que está lá, continua lá com o seu foro privilegiado, se elegeu seu filho para governo do estado, tá certo? Reelegeu. Ele reelegeu. Ele foi reeleito, e o filho ali. E uma infinidade de Bolsa Família, de auxílios isso, auxílio aquilo, e cota para cá, e cota para lá, e aí eu fico pensando se isso dignifica. Aí eu quero ouvir dos meus convidados. E quando eu pego a Constituição Federal no seu artigo 1º, no seu inciso 3º, que é a base fundamental, a dignidade da pessoa humana, será que nós estamos cumprindo? Nós estamos dando dignidade para esse povo? Só para deixar um aspecto bem claro, para importar um comentário. Diz que o Ronald Reagan disse que a maior dignidade que alguém pode ter é o trabalho, é o emprego. Pois é. A Venezuela está acontecendo o que com as bolsas deles lá? Nada. Estão mandando para cá. E o que é mais sério, por exemplo, então nós vamos pegar o resultado nosso da eleição. O porquê, e aí, claro, a gente tem a diferença do Brasil, né? Porque norte, sudeste, o sul, e aí quando a gente pega o norte e o nordeste é tão diferente. Muito, né? Muito diferente. O porquê que a gente quer entender, porque, por exemplo, a gente vê nesse resultado... Você acha que a figura do coronelismo ainda está lá? Presente? Coronéis? Claro, e a prova mais clara disso é a reeleição e a eleição do Renan. Do Renan. O Renan, com todos os escândalos que teve, né? Esse seria que quando perderia o foro, na semana seguinte estaria sendo transferido para Curitiba, mas não a passeio, ia ser preso. Vai ter residência fixa, né? Devido à quantidade de processos que tem. Agora, como ele não conseguiu isso? É que, infelizmente, essa ideologia petista que se implantou, das pessoas viverem e serem submissas das bolsas. Eu gostei muito ontem, né, quando vi uma aparição do então candidato Bolsonaro, que tem que dizer o seguinte: eu não sou contra a Bolsa Família, muito contrário, eu sou contra a corrupção que existe nessa bolsa. E ele está certo, eu defendo a Bolsa Família no sentido assim de dignidade humana. Aquela família que necessita, eu vou ajudar ela um período, o cara dá emprego para ele. Mas o político, ele tem que fazer naquela área, naquele potencial dentro do Estado, dentro da cidade dele. Olha, eu vou trazer uma indústria, eu vou trazer alguma coisa que gere um emprego. É isso. Porque aí o cara fala o seguinte: não, eu me levanto sozinho, ganho meu dinheiro, sustento a minha família, pago a minha escola, eu estudo, pronto, vou ter. Hoje, o Norte e o Nordeste, ele é dependente da Bolsa Família. É uma vergonha isso. Ele traz os desiguais e os mantém desiguais. E os fortalece como desiguais. E eles querem levantar essa bandeira da desigualdade. Aí que é o pior dessa ideologia poder manipular. Que eles têm. Eles querem uma sociedade que seja dependente dele. É tipo se a gente pegar um exemplo, eu pegar a vida inteira para o meu filho e falar assim: não, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada, tá aqui, eu vou te dar mesada todo mês. O que você está fazendo com esse ser humano? Ele está ficando dependente a vida inteira sua. Ele está desaprendendo. Ele está desaprendendo, você sendo submisso a isso. Esta é a ideologia do PT. Perfeito. Infelizmente, né? Quando a gente pode ter hoje, né, que a gente vê um candidato a presidente do país, que o primeiro ato que ele faz após um primeiro turno é ir visitar uma pessoa na prisão. Pois é. Como podemos admitir isso? Nós estamos elegendo alguém que de repente vai ser de um partido, como se tem hoje nas grandes cadeias do Brasil. Não, eu quero um fantoche. Não, mais adiante disso, né? Porque se ele declara abertamente de que está sendo liderado
por um presidiário, eu estou percebendo que o meu país vai estar sendo comandado por um presidiário. Por um presidiário. Não é? Essa é a forma como eu enxergo esse tipo de coisa. E mesmo porque, logo, olha aqui, eu tenho que colocar isso porque eu acho interessante demais, para você que está em casa observar. A primeira propaganda que apareceu era uma máscarazinha do Lula, e depois aparecia ele de volta, voltava a máscara. Afinal de contas, quem é o candidato? É o que está atrás da máscara ou é o que está na frente? Mas aí... Ou, na verdade, aquele que está na frente, atrás, é o que está mascarado para pegar o que está preso? Porque eles não têm uma preocupação no Brasil como um todo. Eles têm uma preocupação simplesmente partidária da ideologia deles. Eu vou libertar o meu líder. É tomar o poder pelo poder. Né? Eu quero o poder, então eu vou libertar o meu líder. É isso. Eu preciso do meu líder. Pô, tem uma declaração dele que ele já fala que ele vai se eleger e no dia 1º de posse ele vai subir a rampa com o Lula. Pois é. Ora, para ele subir a rampa com o Lula, ele vai ter que tirar o Lula da cadeia. Né? Então você acredita mais na justiça do país? Não, ele afronta. Ele afronta. Agora, Rubens, você acha que o Norte e Nordeste vai influenciar no segundo turno das eleições? Não, o Norte e Nordeste tem um coeficiente eleitoral importante. Né? Você acha que ele pode ter uma interferência direta nessas eleições? Olha, Ou o povo vai acordar? Olha, a gente fica imaginando o seguinte: vai depender muito do que for demonstrado nós você falávamos, desculpe, viu, Rubens? Foi uma pergunta nós dificílima de ser respondida. Mas a gente quer acreditar. Isso vai perturbar, né? Mas nós falávamos no primeiro bloco da campanha do PSDB que não soube focar e mostrar aquilo que era importante para uma viabilidade. Verdade. Se o candidato Bolsonaro mostrar não só aquilo que mostrou até agora, mas desmistificar as fake news e tudo aquilo que tem sido apresentado, ele vai, com certeza, ganhar. Você acha que o PSDB vai se posicionar? Se continuar do jeito que está, vai ficar em cima do muro. O Dória se posicionou, mas ele disse que foi pessoal, tal, não sei o quê. Porque no caso dele ele tem que ser pessoal mesmo, porque ele não falou em nome do partido. Ele não poderia falar em nome do partido. E a gente não pode esquecer dentro disso que lá em Minas Gerais, o Zema, ao falar que apoiava o Bolsonaro, foi para o segundo turno. Pois é. Mas é populismo. Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que o PSDB, né, nós já terminamos esse primeiro turno em cacos. Nós estamos juntando esses cacos. Tem que refazer agora, né? Vai ser muita dificuldade de você conseguir colocar esse copo em pé de novo, mesmo com algumas trincas, colado com trinca. Se tiver o risco de ficar em cima do muro ou pular o lado, eu dou duas alternativas: se pular, ficar em cima do muro, ou pular em apoio ao PT, ele termina completamente. Enquanto partido. E como partido. Nós diminuímos. Você ter, por exemplo, São Paulo tinha 13 representantes na Assembleia. Resumiu a 6. Na Assembleia Legislativa tinha 18. Foi para 7. Não. Perdeu mais da metade. Mais do que a metade do coisa. Perdeu a governabilidade, essa que é a verdade. Perdeu a ponto de tipo assim. Não tá junto. Não tá. Então, o erro de escolhas do passado, né? E aí a gente por exemplo, nós vamos lembrar, o Dória, quando surgiu o prefeito de São Paulo, há 2 anos e pouco atrás, com a força de presidente, hein? Ele entrou já goela abaixo no partido, porque o Alckmin naquela ocasião enfrentou a metade do partido e falou assim: ele é meu candidato. Pronto. Da qual não queria se bater até prévia nem nada. Tudo bem. Se elegeu, teve o êxito de se eleger no primeiro turno. Ora bolas, pega uma pessoa que não era do partido, colocou, com uma vaidade que quis andar pelo Brasil inteiro, porque numa determinada hora ele falou assim: não, eu não quero mais ser prefeito. Não, o tanto de voto que eu fiz me faz coisa maior. Eu quero ser presidente da República. Aí o cara fala assim: mas cara pálida, fui eu que te ajudei, eu que era o candidato. Bom,
Com esta, ele leva o Dória para a prefeitura e traz o PSB para dentro do governo. Do governo. Foi o que sobrou, né? O que aconteceu? Saiu o PSDB, saiu o outro. Pode ser que nós vamos ser, a partir do ano que vem, governado pelo PSB, de uma escolha errada que se teve há 2 anos e meio do PSDB. Porque está crescendo, não é? Com certeza. E a Baixada Santista tem feito a diferença. Claro, não vamos longe. Elegeu o escape. Elegeu o Caio, muito bem votado. Elegeu a Rosana Vale, muito bem votado. Exatamente. E com todo respeito, deixou. Mais outros. E deixou, não por federal, exemplo, estadual. E deixou, por exemplo, um candidato como o Papa, pois é, de fora, com um brilhante trabalho na região. Perfeito. Com uma prefeitura exemplar. Saiu daqui com 70 e poucos % da produção. Foi o deputado que mais recursos deu para toda a região. Não ficou só para Santos, para toda. Foi uma surpresa, né? Decepcionante. Porque uns bons políticos ficaram de fora, né? O Papa teve, há 4 anos atrás, 68 mil votos. Nesta eleição, ele teve 20. Não é uma rejeição ao deputado Papa, o ex-prefeito, não é. Ele foi, infelizmente, sofreu a fidelidade que ele teve ao Alckmin. Perfeito. Verdade. É isto. Ele, por exemplo, eu quis analisar porque me chocou muito, né, quando você vê. Pô, mas como alguém que tem 68 só numa cidade... Não consegue se eleger. Ele acabou os votos todos no estado de São Paulo a 45 mil votos. Você tem que chamar, ele participou de um escândalo, foi pego pela... Não, nada disso. Pelo contrário. A população... A lisura total. Lisura total. Mas ele também sofreu a escolha errada que o Alckmin fez lá atrás. Então aí, respondendo que até a gente estava no último bloco... Aonde estávamos. Estas coisas do PSDB, né, e o teu exemplo... Ele tem que se posicionar. Você não pode colocar pé em 2 canoas. Não dá. Você não vai a lugar nenhum. Você cai. Olha, gente, vocês estão aí nos assistindo, nosso programa acabou. Infelizmente. Nós ficaríamos aqui mais 3 programas só tratando desse assunto, que foi uma delícia, e trazer o Boquinha aqui sempre é muito bom. Obrigado. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Queria cumprimentar o vereador Boquinha pela análise perfeita. Aliás, porque ele está dentro do próprio partido. Né? E quem sabe amanhã vai ser melhor. Tem que se renovar e fazer com que tudo seja reestruturado para que se enxergue mais a rua e aquilo que não pode acontecer dentro de partidos. O partido tem que ter posição. Pois é. E eu acho que isso que você falou é assim mesmo, tem que ser. E nós trouxemos o vereador Boquinha aqui do PSDB com 4 legislaturas por conta de se posicionar. É essa análise que vocês fazem, por isso que elege. Porque quando um político tem posição, certamente a população responde. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui e sempre é um prazer, tá? E a gente poder falar um pouco da nossa cidade e de toda a nossa região. Vamos esperar o resultado das eleições, eu te trago de volta. Com certeza. Nós vamos profetizar os resultados. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua preferência. Fique com a programação da TV Com e nós vamos nos ver numa próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.